Olá pessoal, estamos começando o podcast do Professor das Obras. Eu sou o engenheiro Hugo Cruz e ao meu lado aqui, Júlia Cossermelli, mais uma vez, para o último episódio da série Como Construir uma Carreira de Sucesso na Arquitetura. O último dos 12. O último dos 12. Será que continua? Tem que continuar, né? Será se? A galera tem que colocar nos comentários. Vai ou fica? É. Ô Brunão, termina na edição to be continue. Sabe assim, ó? Coloca uns enigmas e tal. Boa. Né? Beleza. Bom, deixa eu lembrar quais foram os episódios, né, que a gente gravou aqui. Foi bastante, hein? Você lembra, Júlia, todos? Bom, eu vou falar do primeiro. O primeiro você lembra, né? O primeiro eu lembro que fui eu que fiz. Foi comigo mesmo. O primeiro só foi com a Júlia. Yes. E a gente falou como prospectar clientes, né, para o teu escritório. Bom, o segundo episódio foi com a Cláudia, como administrar obras. Boa. E faturar alto. O terceiro foi como criar um estilo único na arquitetura, com o Bruno Rossi. O quarto foi como gerenciar seu escritório de arquitetura, com a Amanda Matarazzo. O quinto foi como projetar casas de veraneio, com a Luana e o Chaguri. Isso aí. O sexto foi como fazer um design de interiores perfeito, com a Verônica Gaburro. O sétimo, como vender projetos de arquitetura, com a Renata Rorro. O oitavo, como projetar casas de alto padrão, com o Fernando Polis. O nono, como desenvolver projetos de arquitetura inovadores, diferentes, foi com o Bruno Rubiano e a outra Júlia, que trabalha com ele. O décimo, como projetar arquitetura de prédios, com o Lucas Veiga e a engenheira Larissa, que trabalhavam comigo lá na Planeta. Isso aí. E o 11º, como você deve fazer o paisagismo do seu projeto, com o Gustavo Carvalho. Isso quer dizer que tem muito conteúdo pra galera debulhar, pega um final de semana, estrada, falei isso até nos stories, aproveita o tempo, entre aspas, ocioso que você tá ou cozinhando, fazendo alguma coisa e aprende, né? Tira isso como um conteúdo para você absorver alguma coisa. Acho que cada um que a gente vai trazer aqui, vai conversar, cada bate-papo, vai ter uma coisinha ou outra pra gente absorver, pra ter de conteúdo bom, né? Então não é que tudo que tá ali você vai absorver e vai usar, mas são 11 e agora 12 com esse, pra galera mergulhar no conteúdo bom, certo? Exatamente. E hoje o episódio a gente vai falar sobre reforma. Eu queria colocar isso porque é um tema muito interessante para os arquitetos que estão começando. Isso. Às vezes não consegue pegar uma obra nova, começa com as reformas, com interiores. E falar de reforma com alguém que sabe fazer reforma era algo que eu gostaria muito de encaixar dentro dessa série e deu certo, né? Trouxemos alguém aqui que tem especialidade nisso. Manja do negócio. E manja do negócio. E a gente ficou sabendo que tem um condomínio, né? Que vocês chamam de represa. É. Mas tem um nome lá? Aquele condomínio especificamente chama Acampamento da ACM. Acampamento da ACM. Isso. Antigamente todo mundo falava na Light. É na Light. Represa da Light. Represa da Light. Legal. E olha que informação legal. Que lá deve ter mais ou menos umas 80, por aí, casas, né? E ele participou de aproximadamente metade das casas. 40 reformas. Em alguma intervenção. Que legal, né? Massa. Para quem conhece o condomínio lá, sabe que as obras são muito legais ali dentro, né? E fazer tanta reforma assim é porque essa pessoa tem algum diferencial, né? Exato. Então, muito legal. Bom, o convidado de hoje, então, é o André Paes, que ele é arquiteto. Ele tem um escritório de arquitetura aqui em Sorocaba, que se chama CA Arquitetos. O sócio dele é o Cícero, que não veio, só o André veio segurar a bucha aqui hoje das perguntas, né? E hoje a gente vai falar como valorizar o seu imóvel através de uma reforma, como você deve fazer um projeto de reforma, tá? André, obrigado por vir. Eu que agradeço pelo convite. Legal demais. Bom, para começar, obviamente, agradecer aqui todos os nossos patrocinadores e, em especial aqui, vamos começar com 5 deles, que é a M2 Marmoraria, que é mármores e granitos, a Lux Decor, tapetes e cortinas, a Rainha das Pedras, com pedras decorativas, a Desparquet, portas, pisos e forros de madeira, e a S Vidros, portas, guarda-corpo, espelhos, tudo que é relacionado a vidro. Exato. Legal demais. André, fala um pouquinho pra gente como é que foi a sua trajetória aí até chegar hoje. Bom, antes de falar disso, é incrível como você fazendo essa retrospectiva, né, dos temas abordados aqui no podcast, como é um mundo muito amplo, né? Como tem assunto, como o campo da arquitetura, da engenharia, da construção tem diversas ramificações
E 12 são pouco, é pouco. Você tem que continuar. Dá para falar de muita coisa ainda. Dá para falar de eficiência térmica, acústica, economia na construção. Sustentabilidade, que é um tema que hoje está muito, muito recorrente. Enfim, é incrível mesmo, muito bom. Bom, falando um pouco de mim, eu me formei na Faculdade de Belas Artes em São Paulo, no ano 2000. O Cícero, meu sócio, se formou no Mackenzie em 96. E ele se formou em 96, montou o escritório próprio já em Sorocaba, lá no Trujillo, onde nós estamos até hoje. Trabalhou sozinho por conta durante 4 anos. E nesse período, esse início, né, de carreira, fica até um pouco difícil, não tem tanto projeto assim. Ele começou a dividir o tempo dele, metade do dia no escritório dele, metade trabalhando com o Geraldo Caiubi, à tarde. E eu, nesse mesmo período, enquanto eu estava na faculdade ainda, comecei a estagiar com o Geraldo também. Então nós trabalhamos juntos durante 3 anos que eu fiz estágio e ele já como arquiteto formado. Quando eu estava para me formar no ano 2000, o escritório dele começou a ter um volume de trabalho um pouco maior, onde já não compensava mais ele ficar dividindo o tempo, né? Não tinha mais como dividir o tempo. Aí ele me chamou para ser sócio dele. Falou, André, você vai se formar ano que vem? Você vai fazer o quê? Você vai montar seu escritório, vai continuar aqui? Venha de sócio comigo, senão você fica patinando no lugar, eu também fico, eu já estou com um escritório com algum volume de trabalho que eu preciso já de ajuda. Então, para mim, foi um presente, né? Foi excelente, eu sou grato a ele pelo resto da vida, por já começar num escritório com trabalho e com uma pessoa mais experiente, né? Ele já tinha, afinal de contas, já tinha 5 anos na minha frente, né? Então, daí começamos essa trajetória, já estamos com o escritório desde 2001. Tá indo já para ir para o 24º ano. Legal demais. Desde 2021, 20 anos já de escritório, Julia. E eu acho muito massa essa apresentação, essa primeira conversa aqui de todo mundo, que eu descubro coisas novas toda vez. Então, assim, o André é meu amigo, né? Ele é amigo do Felipe. A gente sempre conversa, mas eu nunca tinha perguntado como que eles começaram. É uma pergunta que eu nunca fiz, né? Sim. Então ele acabou de me contar coisas que eu nem sabia até agora. Então, acho muito legal essa base, esse início aí, para contar um pouquinho, né? De tudo isso. E é legal isso que ele falou também, do sócio dele ter iniciado meio período tentando lutar por conta própria e meio período pegando experiência de alguém. Que é a realidade, né? Assim. Essa eu vejo que é a realidade de todo mundo que começa em qualquer área, né? De fato, na arquitetura, realmente, a gente sai da faculdade, é colocado no mercado, né? Entra no mercado, mas não tem uma demanda. É muito difícil você conseguir se inserir e começar a ter trabalho, né? E como você falou na apresentação, Hugo, muitas vezes os primeiros projetos que surgem são reformas, né? De um familiar, de um parente, de um amigo, né? E você começa muitas vezes por esse caminho. Uhum. E me fala uma coisa assim, lá no escritório, qual é a especialidade de vocês lá dentro? É muito residencial, a maioria? Nós fazemos um pouco de tudo, mas o carro-chefe é o residencial, né? Sem dúvida, com o crescimento, esses últimos 20 anos que nós pegamos aí de estrada na cidade, Sorocaba teve um crescimento muito grande dos condomínios horizontais, né? Então, querendo ou não, a maior demanda é por casas residenciais de alto padrão, de médio alto padrão, né? Esse é o carro-chefe. Só que nessa esteira também temos projetos comerciais, temos projetos institucionais, alguns corporativos, mas o residencial é o carro-chefe. E daí envolve tanto casas novas, né, projetos novos, quanto algumas reformas também, e depois um trabalho puxa o outro, e enfim, e aí também temos 2 áreas. Mas residencial é o carro-chefe, sim. E qual é a análise que vocês fazem para entender que vale a pena uma reforma? Então, o cliente te procura numa casa, vamos inventar um cenário aí, sim, muito antiga, e aí você chega para ele e fala, não vale a pena essa reforma, ou ela vale, sempre vale. Tem uma análise? Esse é o principal ponto de uma reforma, Júlia. Nesse condomínio que nós falamos, da CM, que nós citamos no começo, ele começou com quase como uma vila de pescadores nos anos 70. Então ali eram só praticamente rancho de pescador, onde 4 paredes, um telhadinho, 2 águas, um banheirinho, e o pessoal ia lá para pescar na represa, dormir final de semana e ir embora. A partir dos anos 90, mais ou menos, mudou um pouco o perfil de uso dessas casas. Então essas casas começaram a ser frequentadas mais por famílias que queriam
ter o lazer ali no final de semana. E daí uma necessidade de melhorar um pouco essas casas. Mas por serem casas antigas, realmente a gente tem que pesar muito bem o que essa casa ela vai sustentar, o que ela vai aguentar de reforma, de intervenções. Porque nem sempre ela consegue. Dependendo da estrutura da casa, não compensa manter. Então a gente tem que apurar muito esse feeling de saber até que ponto vale você fazer a reforma, até que ponto não vale. Estou citando um caso extremo dessas casas muito antigas lá da represa. Agora, casas mais urbanas, assim, você adquire um imóvel um pouco mais antigo e resolve reformar, modernizar, né, principalmente, porque as demandas hoje são muito diferentes, né? Uma casa antiga, antigamente, tinha um banheiro, muitas vezes um banheiro muito grande. Hoje você quer transformar em suíte, você quer fazer uma área de lazer. E aí você tem que avaliar. Aí entra tanto o nosso feeling como arquiteto, observando mesmo o imóvel, a observação, né, visual mesmo, e conta muito dependendo do nível da intervenção, conta muito uma avaliação estrutural. Então precisa ter um engenheiro também que avalie se aquelas intervenções que nós queremos fazer são válidas. Mas existem casos em que não vale a pena a reforma. Realmente, o custo de você fazer alguma coisa acaba sendo tão alto e o resultado não tão bom quanto derrubar e fazer de novo. E teve alguma, por exemplo, lá na represa que vocês falaram, não vai dar, vamos pôr pra baixo? Já teve os dois casos, onde nós não colocamos abaixo e no final nos arrependemos, tanto nós quanto o cliente, de falar, olha, no fim a gente fez e preservamos aqui 3, 4 paredes que não precisava, né? Um esforço que não vale, né? Um esforço que não vale, como aconteceu também termos um projeto de iniciar uma reforma, começar a executar, durante o início, chegar à conclusão que não valia a pena. E aí põe pra baixo. Põe pra baixo, muda todo o projeto, daí refez um novo projeto, completamente diferente depois, porque daí botou abaixo, volta a ser uma página em branco, né? Então daí executar uma casa nova, mas no meio do processo. Então já aconteceu as duas coisas. O escritório é uma puta de uma reforma, né? É uma casinha da década de 60, 70, sei lá eu de quando, que reza a lenda, que eu nem sei se é verdade, acho que valia uma pesquisa a fundo, que é uma das primeiras CDHUs de Sorocaba, Sim. que era da época de ferrovia, né? Tem razão, aquela região né? É daquelas casas de CDHU. E eu não tenho a data exata de quando ela é 50, 60, 70, sei lá de quando que ela é, eu sei que ela é antiga. E aí a gente fez um projeto, a gente fez alguns reforços de estrutura em metálica lá dentro, preservou muita parede, o banheiro tá no mesmo lugar, mas era aquilo, um banheiro só. Então a gente fez mais 2 banheiros lá fora, que é pro time todo usar, papapá. Mas quando a gente começou aquela reforma, a casa começou a abrir inteira, trincar inteira. Porque ela não tinha a quantidade de estrutura que a gente imaginou que ela tinha, e aí teve que sair correndo refazer tudo isso. Óbvio que a gente sempre tem um engenheiro junto com a gente nas reformas e tudo mais, eu acredito que você também, que é tipo, vamos estruturar, vamos reforçar tudo aqui pra gente conseguir fazer ela estabilizar, e deu certo, parou, tá lá no lugar. Mas é uma corrida que às vezes você tem que fazer ali no meio da reforma, porque é uma caixinha de surpresa. A reforma ela apresenta muitas surpresas, então você tem que estar preparado para isso também, né? Existem diversos tipos de reforma. Uma coisa é você reformar um banheiro, por exemplo. Tem os revestimentos antigos, eu quero modernizar. Ok, aí é muito mais light, né? Claro que pode acontecer alguma coisa, mas é muito mais tranquilo. Agora, reformas que envolvem mudanças estruturais em imóveis antigos, esse você tem que ter muito mais cuidado e sim, estar preparado para as surpresas. Você prevê uma coisa, você tem aquele objetivo, mas conforme começa a mexer, que as coisas começam a aparecer. Então, tem que estar preparado para isso sim. Tá tudo escondido, né? Tá atrás da parede, você não consegue saber. Exato. Tem patologias, tem coisas que ficam muito evidentes, você consegue bater o olho e ver. Mas tem muitas que não, né? Você não sabe onde tem estrutura, onde tem pilar, onde não tem. A gente não tem projeto estrutural da maioria dessas casas para consultar. Então, é só ali na raça mesmo. Você já fez alguma que você achou que não valia a pena ter feito? Em obra? Assim? Que não valia a pena, não. Mas já chegou casos que a gente não fez porque viu que não valeria a pena, né? Mas no meio do caminho a gente vê que não valia a pena, nunca fiz. Mas tem 2 coisas que eu acho muito importante nessa resposta, se vale ou não vale a pena. Primeiro é entender o sistema construtivo que foi feito. Casas muito antigas é muito comum ser no tijolinho, onde maciço, as paredes fazem parte da estrutura. Porque hoje a gente está acostumado com alvenaria estrutural e a galera fala, não pode quebrar a parede. Mas lá atrás... Também não podia. Também não podia, né? Porque esses tijolinhos comuns eram a estrutura da casa, né?
Então isso é muito importante. E outra coisa também é que se a casa for muito antiga, mas a hidráulica está funcionando bem, mas a elétrica está funcionando bem. Mas aí quando você vai pensar em reformar, você fala assim, pô, então tem que trocar tudo, né? Já está na hora. Então tem coisas que os clientes às vezes não entendem. Principalmente elétrica. A demanda de uma casa moderna hoje em termos de cargas de elétrica são incomparáveis com a demanda das casas dos anos 60, 70, 80. Então hoje é ar-condicionado em todos os ambientes, automação, tudo. Enfim, tudo. Não tem internet. Então a rede elétrica, além de já estar velha, não comporta, né, a demanda. E hidráulica um pouco menos, mas também tem essa questão, encanamentos antigos, muitas coisas, às vezes de ferro, né, ainda que usavam. Então daí chega nesse ponto, começa a quebrar, e daí o cliente muitas vezes tem aquela intenção, não, mas tá funcionando, tá bom, eu vou manter, vamos tentar manter. Chega na hora você vê que não dá, a gente já sabe que não dá. E daí acaba trocando tudo mesmo, que é para ter um resultado bom, né? Não adianta fazer também pela metade e largar algumas coisas, principalmente de infraestrutura, né? Como hidráulica e elétrica, largar para trás. Não, você vai mexer com a pessoa lá depois, não dá, não é uma coisa que você faz depois, né? Exato, assim, não dá. Na obra do escritório, a gente teve alguns cases que foi uma aula ali, assim. Uma que aquela casa inicialmente era menor, o dono antigo fez uma ampliação e aquela laje não estava amarrada, então tinha um buraco na laje que passava tipo 2 dedos, assim, o buraco entre uma laje e outra, ela não estava amarrada. Então, beleza, refazer. E quando a gente começou a quebrar, tem até um vídeo que eu gravei sobre isso. Eu falei que todos os materiais de obra do universo tem lá dentro. Em uma parede tinha tijolinho, tinha blocão concreto e tinha cerâmico na mesma parede. Assim, então você nunca sabe o buraco que você tá entrando na hora que você começar a reforma. E algumas decisões a gente tomou ao longo do caminho, do tipo, beleza, o telhado é antigo, a telha tá antiga, ela é delicada, já tá começando a esfarelar, quebrar e tudo mais, mas nós vamos fingir que a gente não viu, porque eram escolhas pra gente terminar tudo aquilo. Então agora tocou na campainha esse ponto e a gente não vai ter mais como fugir, então a gente vai ter que refazer um telhado. Então uma casa antiga, quando você decide algumas coisas deixar para trás, que sejam decisões que você consegue daqui a pouco resolver. Então, assim, vai ser difícil eu trocar o telhado com o escritório funcionando? Vai, mas se eu pegar numa época que não é chuva, a gente vai conseguir fazer. Sim. Certo? Estou sofrendo agora com a chuva, porque resolveu chover lá dentro, mas tudo bem, a gente administra. A reforma tem que ter muito planejamento da execução, né? É essencial. Principalmente se tiver em uso, né? Você estiver morando na casa, por exemplo, e for reformar. Aí realmente o planejamento tem que ser muito bom, porque daí vira um inferno na vida de quem está lá dentro, complica para quem vai trabalhar também. Então, as etapas têm que ser muito bem programadas, né? Se for fazer com um morador dentro. Ou se for deixar para trás alguma coisa, como a Júlia falou, que deixa alguma coisa possível de ser feita depois, sem atrapalhar o restante, né? Que não vá implicar em outras coisas que já estariam prontas. Eu fui chamado semana passada por uma família que eles queriam comprar um imóvel antigo e aí eles me chamaram para fazer uma avaliação do imóvel. E quando eu cheguei lá, eu olhei todo o imóvel, tinha muita patologia e eles me falaram inclusive o valor que eles estavam com intenção de negociar. E eu disse para eles que não valeria a pena, mesmo aquele valor sendo o valor do lote. Mas Hugo, o valor que a gente está oferecendo é o valor como se tivesse um lote novo. Mas a casa tem patologia dentro e fora, em todas as paredes. Nossa. Então, se você for reformar tudo isso aqui... Você tem a grana de derrubar. Você tem a grana de derrubar e fazer outra, né? E a pessoa precisa entender também que às vezes ela fala que, pô, a casa tá no valor do lote, mas existe um custo alto de demolição quando você pensa em deixar aquilo do tamanho do lote. Exato. Né? Acontece muito isso com você, assim? Não muito, mas já aconteceu e com certeza acontece sim. E esse é um custo que as pessoas muitas vezes desconsideram, né? O custo de demolição e o custo de remoção desse material para voltar o terreno a ser original, ele é considerável. Ele é considerável sim. Mas tudo tem que fazer conta, tudo tem que pesar para ver o que vale a pena, caso a caso. Não tem uma porque às vezes o lote é muito bom, a localização é o que eles querem, eles estão dispostos e aí a gente sai do valer a pena, né? Se é uma oportunidade onde é o que a pessoa precisa, a localização que ela precisa, que ela gostaria, faz parte do negócio, né? Arcar com esse custo para ter aquele objetivo. Agora, às vezes não compensa.
E principalmente quando naquela localização tem poucos imóveis disponíveis à venda. Né? Tem gente que fala assim, eu quero morar em tal bairro. Aí você começa a andar no bairro, você não vê nada à venda lá. Aí você fala, opa, então peraí. A solução talvez aqui seja uma reforma. Né? Então tem muito disso também, né? Sim. Os bairros antigos, por exemplo, onde a gente está aqui no Santa Rosália, tem algumas casas à venda aqui, mas são casas gigantes, né? Onde o preço é alto. Se a pessoa não tem uma vontade de estar aqui e ela começar a comparar, ela vai ver que dentro de um condomínio você consegue gastar menos do que morar aqui. Mas às vezes é a vontade da pessoa estar aqui no Santa Rosália. A vontade, a necessidade por algum motivo, enfim, não dá para saber. Mas tem que levar em consideração isso. É o custo de aquisição do imóvel, nas condições em que ele estiver, e o quanto ele vai ter que gastar em cima ainda para deixar do jeito correto, né? Do jeito que ele gostaria que tivesse. Então tem que avaliar muito bem antes de adquirir um imóvel para ser reformado. E teve algum cliente seu que já, depois do projeto pronto, olhou tudo e falou, não vou? Pulou fora? Teve, claro, teve. Porque assustou com quanto Porque ele assustou ia com o valor, sem investir, dúvida. Tem, isso? não, isso tem, normal. Isso acaba acontecendo sim. Que dó. E não adianta também querer iludir o cliente de que fala, não, Vai gastar pouco. Vai gastar pouco. A gente sabe que não vai. Claro que a gente dá uma estimativa, principalmente em reforma, né, Júlia? Onde a gente não sabe o que vai esperar. Sabe. Então a gente costuma dar uma estimativa do mínimo, mas uma outra estimativa do máximo. Se ficar dentro desse intervalo, né, o cliente tem que estar preparado para isso, sabendo que tem surpresas que podem aparecer e que ele pode sair um pouquinho geralmente muito, dessa previsão. Eu brinco que a gente vai de 1.000 a 1.000.000 em fração de segundos, né? Assim, e aí depende, quando a gente está falando de residencial, depende muito do que o cliente vai escolher. Então, por mais que você tente planilhar e organizar esse custo, às vezes ele se apaixona por coisas que não estão dentro desse planejamento e isso acaba onerando absurdamente e aí fala, minha obra estourou. Não, peraí. Você estourou com a sua obra, né? Então... mas ainda quando são desejos do cliente, são coisas que ele resolve adquirir acima do padrão, por uma vontade, porque ele pode, enfim, tudo bem. O mais difícil é você prever os custos internos, os custos que de fato são necessários da infraestrutura, né? E você ter uma previsão e isso fugir. Aí é um pouquinho mais difícil de lidar. Agora, quando a escolha do cliente e tal, aí, digamos assim, o problema, entre aspas, é dele, é o bolso dele, né? Que tá bancando isso aí. Eu acho que a gente discutiu bastante do problema da reforma, que é sempre a dúvida que o cliente fica se compensa ou não. Uma coisa que sempre acontece comigo, Júlia, agora que eu tô nesse meio digital, tô falando aqui, a galera fala assim pra mim, teu irmão é engenheiro também, né? Meu irmão é engenheiro eletricista. Por que vocês não fazem os irmãos à obra aqui no Brasil? Né? Aí várias pessoas já me perguntaram assim, Hugo, seria super legal vocês fazerem uma série, pegando imóveis e reformar, a turma adora ver transformação e tal. E eu sempre explico pras pessoas, lá nos irmãos à obra dos Estados Unidos, é muito fácil fazer uma reforma porque o sistema construtivo para você tirar uma parede e deixar um vão é simples, né? Você desparafusa ali um painel e etc. Aqui não, aqui acontece de uma parede de tijolinho e uma reforma onerosa e tal. Fica caro, né? Não é tão simples quanto lá. Então, por isso, pessoal, que gosta aí dos irmãos à obra, não vê isso aqui no Brasil, um dos motivos é o sistema construtivo, né? E já ouvi dizer que o irmãos à obra também é bem fakezão, viu? Nem sei se é verdade ou não, mas que, não é tão assim do jeito que mostra lá, sabe? Eu não consigo achar que é tão simples. Mas então, puxando mesmo nessa mesma linha, de fato, realmente a gente não consegue reproduzir o que eles fazem lá. O sistema construtivo é outro, praticamente são montagens lá que são feitas muito rápidas, né? Mas, para minimizar aqui, realmente, nas reformas, a gente busca muito usar sistemas construtivos mais ágeis. Então, nós temos usado muita estrutura metálica para fazer ampliações, fazer reforços, muito drywall, né? Para poder fazer coisas mais limpas e mais ágeis, mais rápidas, para minimizar o transtorno de uma construção convencional, né? E até o tempo, né? E o tempo, sim. Então, quanto mais a gente puder industrializar essa área, porque daí o tempo é gasto muito mais na fábrica e depois no local é uma montagem, né? Então, nós temos feito muito isso, utilizado muito, principalmente estrutura metálica, agiliza muito nesse campo.
Eu amo uma metálica. Além de modernizar, uma linguagem que tá em alta, né? Traz um ar moderno para coisas mais antigas. Então, isso mesclado de uma maneira sutil, suave, fica muito bacana, fica muito legal no estilo. Além de você poder viabilizar uma reforma mais rápida e mais limpa. Legal. Bom, nós fizemos uma boa introdução, então, para as pessoas refletirem se compensa ou não compensa fazer uma reforma. Isso. Legal. Bom, apoio aqui da construtora Sunem, que é uma construtora de casas de médio e alto padrão, a construtora do professor das obras, Interpisos, pisos e revestimentos, a Imper Solutions para projetos de impermeabilização, a Dux Piscinas para piscina praia e a Metal Flama, coifas, lareiras e churrasqueiras. Boa. André, pensando lá no Irmãos à Obra agora, um trabalho que eles fazem que é muito legal, que é pegar o imóvel antigo, desenhar como vai ficar o novo, apresentar isso para o cliente, e hoje a gente tem as ferramentas em 3D para o cliente de fato enxergar como vai ficar. E eu acho que até na questão da reforma, antigamente era um pouco mais complicado, porque fazia-se no 2D e o cliente sempre teve dificuldade de enxergar no 2D, né? E aí o arquiteto ainda colocava uma paredinha churada, colocava assim, as laranjas vão ser a demolir, e tal, vai ser a construir. E o cliente não enxergava tudo isso, né? E hoje vocês têm o recurso do 3D para o cliente enxergar. Como é que você faz o processo do projeto de reforma? Exatamente como você falou, as ferramentas atuais, elas propiciam o cliente praticamente já visualizar tudo, né? O grau de realismo que a gente consegue atingir com os softwares modernos permite tirar todas as dúvidas antes de iniciar. Então, o cliente, sim, ele tem dificuldade em entender planta, muitos deles, né? Obviamente não todos, mas muitos têm, e não conseguem visualizar exatamente como é que vai ficar. Então, agora a gente consegue mostrar, consegue fazer animação, consegue mostrar muitas vezes um antes e depois, muitas vezes uma animação com as etapas da obra dá para mostrar também. Estamos removendo aqui, estamos colocando isso numa pequena animação. E além das imagens realistas, os renders que a gente consegue fazer. Então, hoje é muito difícil ter dúvida. E com isso, o cliente se apega também, né? Ele se apega naquela imagem que ele viu. Então, muitas vezes a gente coloca uma imagem, por mais que seja uma reforma da parte estrutural da casa. Mas a gente coloca nas imagens a ambientação também, apesar de não ser um projeto de interiores muitas vezes. Mas aí ele se apega até no quadro que você colocou na parede ali para decorar, ele quer aquilo lá depois. Então nesse aspecto facilitou bastante, tanto para nós quanto para eles, para os clientes. Deve converter muito mais, né, os clientes com o 3D hoje. Não só converte muito mais, como as alterações que o cliente pede são muito menores, minimizou muito, muito, muito. Antes a gente apresentava uma planta, ele queria que alterasse isso, alterasse aquilo. Durante a obra, principalmente, quando começava, ele falava, nossa, eu não tinha entendido que era isso, agora eu quero fazer diferente. Agora isso foi praticamente a zero. Com o jeito que a gente consegue apresentar, minimizou muito. Tanto alteração de projeto quanto alteração na obra quase que não existe agora. Eu já tive cliente que falou assim pra mim, eu queria tirar o 3D, reduz o preço, tal, porque eu entendo da planta, eu tenho uma supervisão e eu super entendo o que você tá fazendo. A gente não dá essa opção, porque o cliente não tem essa visão. E aí eu falo que quem se mata no detalhe, no desenho, no 2D é a gente, porque aí você vai querer desenhar tudo no 2D para ele conseguir visualizar o que você realmente quer fazer, sabe? Então não faz sentido, não tem por que não fazer um 3D hoje em dia. Não, né? hoje o 3D é parte básica e uma das principais do nosso trabalho. É ali que você ganha o cliente de fato, na apresentação do seu 3D. É ali que encanta o cliente. Depois daquilo, são desenhos técnicos que o cliente ele já relaxou. Ele já falou, não, é isso que eu quero, faz aí. Daí pronto, senão antes nós vivemos uma fase ainda, nós temos já 20 e poucos anos, ainda a gente fazia na mão ainda muitas vezes uma perspectiva artística, uma coisa assim, porque a gente tentar entender um desenho, 2 ângulos da casa, à mão, a gente chegou a fazer isso. Hoje é incomparável e daqui pra frente vai ser mais ainda, né? Agora com inteligência artificial, com tudo, a gente não consegue nem prever o que vem pela frente nesse aspecto de apresentação. Eu testei umas inteligências em renderização, mas acho que ainda não tá ainda, né? Daqui a pouco a gente... mas o crescimento disso é exponencial, Julia. Daqui a pouco
A gente não vai nem lembrar. Nós vamos falar, nossa, lembra que lá em 2021, 2022, 2023 a gente fazia render desse jeito? É, isso. Vai ter essa Igual eu tô falando do desenho à mão que a gente fazia. Nossa, parece que foi no... Aliás, foi no século passado. Foi. A gente vai falar também do mesmo jeito da apresentação atual. Exato. Eu vejo que também tem muita coisa do ponto de vista da engenharia que pode contribuir, tecnologias novas, equipamentos novos, com a questão das reformas, né? Uhum. Porque a gente sempre fica na dúvida, onde tem um pilar aqui quando entra numa casa, né? Será que eu posso tirar essa parede? Será que o pilar tá nesse canto? Tá lá? Como é que tá, né? Daí o Mardito botou o pilar no meio da parede, né? A hora que você vai quebrar, tá lá. É sempre num lugar inesperado, não tem explicação, né? Exato. Aí vem a pergunta, né? Como é que eu faço para saber onde tem pilar, né? Inclusive, uma vez, uma calculista me perguntou isso. Hugo, o que você costuma fazer nas obras que você vai reformar para saber onde tem pilar? Falou, olha, eu não tenho os equipamentos que um patologista trabalha para, sei lá, um raio-x, alguma coisa assim, aquela temperatura que você enxerga o calor das paredes, porque do concreto vai ser diferente da alvenaria e tal. Mas eu costumo fazer uma furadeirinha, né? Sai furando, sentiu dificuldade, sentiu um material diferente, e ali tem um pilar, né? Então essa é uma das maneiras. Mas, pô, às vezes o cara quer saber isso antes de sair furando a casa, né? Então, eu acho que vai crescer muito também nesse aspecto de reformas, até porque o espaço urbano está cada vez mais congestionado, né? Tecnologias que avancem nesse sentido, de você fazer investigações na construção feita, né? Para saber como é que tá. Taxas de armadura e tal, né? Então, isso é bem legal também. E é difícil a gente ter essa investigação tão a fundo... num imóvel reduzido, num residencial, numa casa de veraneio, né? Você vai ter num imóvel muito maior ou numa necessidade de subir pavimento, sei lá, né? Uma análise a fundo, assim. Exatamente. Então são escalas, né? Que você muitas vezes demanda um equipamento especial, em outros não. E tem que tentar lutar com as ferramentas que temos, né? E teve, assim, algum desafio insano? Tipo, o maior desafio que você teve dentro de uma reforma? Em termos de reforma? Pegou total de surpresa? Não. Assim, eu diria que, como já citado, talvez o maior de pegar de surpresa foi esse caso de ter que derrubar essa casa. Onde começou a reforma de fato começou, os pedreiros estavam começando, e durante a desmontagem de alguns elementos da casa antiga, que chegamos à conclusão de que não valeria a pena, a casa não suportaria aquele projeto que nós tínhamos feito. E daí a conversar com o cliente, convencer o cliente de que vai precisar fazer isso, porque muitas vezes ele se apega, né? Ele se apega naquela casa que ele comprou, ou que ele já tem, e fala, não, mas eu queria manter isso aqui. Ele tem uma falsa sensação, muitas vezes, de que está mantendo e está economizando. Então, até você demonstrar isso para ele, algumas vezes é complicado. Mas, assim, algum desafio insano, assim, de fato não me lembro no momento, Júlia. Acho que não teve nada excepcional, assim, não. E existe alguma lógica do ponto de vista de vocês, nós discutindo aqui, que facilita para o cliente fazer a reforma? Exemplo, vamos preservar o máximo de paredes, ou sei lá, a infraestrutura elétrica da casa, nós não vamos mexer. Existe alguma coisa assim que vocês colocam como prioridade? É muito caso a caso, Hugo. Depende muito do caso, do que o cliente quer fazer e do estado do imóvel. É claro que, geralmente, manter a integridade da estrutura, se conseguir manter a estrutura da casa do ponto de vista externo, né? As principais paredes, a laje, se a casa tiver laje, a cobertura, tal. Se conseguir manter esses elementos, é meio caminho andado. Né? E fazer intervenções no interior da casa, por exemplo. Elétrica é muito difícil de manter. Você consegue manter parcial, mas é muito difícil, como nós já falamos antes, por conta da demanda dos imóveis atuais, né? A demanda de carga que precisa para hoje. Agora, eu diria que estruturalmente mesmo, a casa tem que ter uma estrutura boa, né? Estruturalmente ela tá íntegra para resistir às alterações e se manter ali por os próximos anos inteira, né? Então a parte estrutural seria o carro-chefe que leva a gente a decidir por reformar algum imóvel ou não. Até uma dica aí para quem quer fazer uma reforma elétrica na casa, aconteceu uma vez com a gente, de chegar num imóvel e ver que, assim, imóveis antigos,
não são como os de hoje em quantidade de pontos elétricos, então tem menos tomadas, né? E a pessoa falou assim, poxa, Hugo, olha, tudo fio rígido aqui e tal, tem pouca tomada na casa, não sei o quanto isso vai funcionar daqui para frente. O que a gente faz? Os eletricistas vêm aqui e cobraram tanto para trocar toda essa enfiação, vão ter que entrar debaixo do telhado, porque isso não era passado dentro das lajes. Não, e muitas vezes, geralmente, os conduítes são pequenos, apertados, não tem espaço para passar. Não passa mais nada. Passar os novos fios. Então, tem reformas que a gente precisa fazer externo, né? Adotar como uma linguagem arquitetônica as tubulações externas, né? Aparentes, que é o que viabiliza, é o único jeito. Ou até do ponto de vista construtivo, né? Se a casa não tiver forros, fazer uma tubulação externa, né? Faz forro. Esconder com forro isso Sim. e tratar como uma elétrica nova, né? Sim. Esquecer a que tá lá, né? Assim, pula. Muitas vezes é a melhor solução. Esquece o que tá lá e faz novo. A do escritório eu fiz isso. Finge que não viu. Vamos de novo. Porque não dá, imagina a quantidade de computador, de ar-condicionado, de equipo que você vai pondo ali para tudo aquilo funcionar. Não faz nenhum sentido você correr esse risco, né? Acho que um dos maiores gargalos de uma reforma é as instalações. A hidráulica também, quando é muito antiga, né? Assim, a gente também tem esse desafio. Eu temo muito pela hidráulica, porque a hidráulica, principalmente esgoto, água pluvial que passa nos corredores, Isso. às vezes acontece recalque, com o tempo vai, né, abaixando, e aí o cara coloca um piso novo lá, sem investigar como é que tá essa hidráulica, e aí aparece um problema depois, tem que tirar o piso novo, né? Então isso acontece muito. E cobertura também, dá muito problema. Casas antigas, muito problema de infiltração, né? Você chega lá, as lajes todas marcadas. Né? É exatamente o que eu tava falando do escritório. O telhado antigo, né? E aí não dá. A hora que deu essas chuvas insanas aqui em Sorocaba, Tem aumentado, foi incrível. né, de volume agora, de frequência, né? Foi incrível, assim. Tem que tomar muito cuidado com isso, sim. Mas isso tanto para uma casa antiga como uma casa nova. Exatamente. Eu falo que, falando em chuva, né, tubulação dos telhados não tá aguentando, ralo não tá mais aguentando, então existe uma norma de quantidade de ralo, metro quadrado, que já caiu por terra, né, tá ultrapassada, assim, não faz nenhum sentido. Então, assim, as chuvas estão bem malucas mesmo, culpa é nossa, certo? Mas a gente tem que pensar nisso na reforma. Isso independente, na reforma, no imóvel novo, seja onde for. Esse é um problema que cada vez mais nós temos que nos atentar. O volume de chuvas tem aumentado, as chuvas têm sido muito fortes, muito frequentes, e mesmo que sejam rápidas, né? Mas tem que dar conta daquela vazão toda ali, não pode retornar para dentro do imóvel, não. Bom, aí, quando você começa uma reforma, o cliente fechou, adorou o teu 3D lá, e você encontra um problema no meio do caminho, que são os imprevistos que você citou, que é normal numa reforma, mas o cliente vai pagar mais do que o previsto, né? Porque ninguém tinha pensado que, tinha uma tubulação lá que estava rompida, estava entrando na terra e, não sabia, porque o imóvel não estava habitado às vezes, né? Como é que você lida com o cliente nessa hora? Bom, Hugo, na realidade, lá no nosso escritório, nós não fazemos a execução da obra. Então, isso já facilita um pouco para a gente nesse aspecto financeiro, né? O dia a dia da obra nós não estamos envolvidos. Mas nós vamos ter que ajudar a solucionar o problema junto com o cliente, junto com o empreiteiro que ele contratou, com a construtora que está executando, enfim. E é sempre uma situação desagradável, né? Quando mexe no bolso, gastos inesperados, nunca é uma situação agradável, né? Mas nós vamos ter que mostrar, explicar para o cliente a real necessidade daquilo, né? O benefício que ele vai ter, a necessidade que ele vai ter de mexer, o quanto fica difícil ele mexer nisso depois. E com conversa, com explicação, tem que convencê-lo disso. A gente não costuma enfiar a goela abaixo do cliente em algumas coisas. A gente acha que tem que fazer o mínimo necessário. Mas tem coisas que realmente fogem. Elas fogem, não. Elas são necessárias, são essenciais. E explicar de uma maneira clara para convencê-lo de que tem que fazer. Mas é legal ter essa experiência de que isso pode acontecer para tratar isso com o cliente desde o início, né? Eu imagino que se um arquiteto recém-formado, sem muita experiência, um engenheiro recém-formado, sem muita experiência, que nunca atuou numa reforma e sabe desse problema, que não passa essa informação para o cliente, pode gerar um problema. Geralmente não passa muitas vezes por inexperiência mesmo, né? Não sabe. A gente vai aprendendo com o tempo, né? Nós também já fizemos muita coisa que nos arrependemos. Isso todos.
E aí eu acho que é explicar desde o primeiro minuto de que toda reforma é uma caixinha de surpresa. Por mais que a gente tente, falando em obra, fazer um puta de um planejamento para a reforma, ela é muito fácil do susto acontecer, porque é o que a gente falou desde o começo. Tá tudo escondido atrás da parede, tá tudo ali oculto. Então, nós vamos tirar uma parede que tem um pilar no meio do caminho, então vou ter que fazer um reforço para tirar esse pilar. Para o reforço eu preciso de um engenheiro e de um cálculo específico, Sim. E aí vem o gasto a mais com a metálica, com a mão de obra para fazer isso daí, e aí uma coisa vem puxando a outra, e às vezes o cliente entende, às vezes ele topa, e às vezes ele fala, passo para trás, vamos resolver de outra maneira, né? Mas por outro lado, dá a impressão que nós estamos falando só das dificuldades da reforma, né? Quem estiver assistindo parece que vai querer desistir de fazer reforma. Não, mas ela vale a pena. E muitas vezes ela vale a pena sim. Muitas vezes ela vale a pena sim, o resultado fica fantástico, nós vamos mostrar algumas imagens de antes e depois, de clientes satisfeitos, com os resultados, né? Então, é só ter consciência disso. Depende muito do caso a caso e de avaliações. Mas muitas vezes, sim, você consegue ter imóveis com boas condições que, com uma pequena reforma, uma média reforma, muda a cara do imóvel, moderniza, valoriza. A valorização é fantástica e financeiramente vale muito a pena. Então, é muito caso a caso. Não é só coisa ruim, não. Não é só coisa ruim. Existe o escritório é uma reforma que eu amo de paixão, aquela casinha, assim, e tudo que a gente fez ali, e acho que faz maior sentido pra gente, assim. Sim. Eu amo uma reforma. Eu sinto a dificuldade nesse planejamento redondão, assim, que às vezes o cliente quer, né? Isso é quase impossível, Júlia. O planejamento sair redondo. Você fala, não, eu vou conseguir prever todas as nuances aqui e não vai fugir disso. Isso é quase que impossível. E tem uma maneira legal, ou melhor, mais saudável de bolar esse cronograma ou esse planejamento dessa reforma? Você bola um cronograma, um planejamento, mas ele tem que ser uma margem mais elástica. Tem que deixar claro que tem que ter uma folga, uma margem de erro aí, que é um pouco mais larga para cima e para baixo. Tá. Muitas vezes acontece surpresa boa também. A gente prevê tanta coisa que possa sair fora e quando você vê a condição está melhor do que você esperava. E você consegue economizar em alguns pontos. Tá. Eu acho que você matou a pau quando você falou que tem um lado bom da coisa, né? Porque a reforma, ela tem um resultado que uma obra nova jamais vai ter, que é a satisfação do cliente do antes e depois. Sim. Né? Pô, que você vai numa casa de alguém que tá lá velha, você visitou aquela casa e a pessoa vai e faz uma reforma, ela, de boca aberta, ela fala, caramba, olha, lembra como que era isso aqui? E é uma transformação, e essa transformação, ela vivifica, né, o imóvel, né? Eu estive semana passada na casa de um cliente, nós fomos até jantar, um cliente que inclusive é amigo nosso. Ele fez um jantar para alguns amigos na casa dele, lá no Lago Azul, que foi uma reforma, onde as pessoas que estavam lá, a maioria já conheceu a casa antes. E viram agora a casa depois, tá irreconhecível, assim, é uma casa que mudou da água para o vinho. Então a satisfação nesse ponto, e para ele compensou muito a reforma, era uma casa já boa, uma casa... Aliás, esse é outro fenômeno que é bacana a gente falar. Começou a ter muita reforma na época da pandemia, aumentou muito essa demanda. Muitos clientes que muitas vezes tinham uma casa de campo, que só ia final de semana, mas tinha casa urbana aqui, porque trabalhava na cidade, mudou um pouquinho a rotina. E resolveram adotar essa casa de campo como casa principal, da moradia principal. Porque consegue trabalhar home office, esse tipo de coisa. Então essas casas demandaram modernizações. Entrou reformas para deixar a casa mais atual, tanto do ponto de vista estético, quanto de algumas necessidades mesmo, né? A mulher que passava o final de semana na casa, agora precisa de um closet, precisa de uma lavanderia melhor, o marido que é uma área gourmet melhor, enfim. E isso levou a muitas reformas. Isso foi um movimento muito grande nos anos de 2020 para cá. E esse exemplo é um desses. É um casal que foi morar agora na antiga casa de campo, que virou a casa principal, passou por uma grande intervenção. Eu acho que o legal também da reforma, assim, é que ela conta história, né? Então, assim, às vezes é uma casa muito antiga e ela tem muitas vivências naquela casa já. Então, assim, ela tem uma essência dela, própria dela, né? Sim. Então, o legal desse antes e depois é também trazer a modernização, por exemplo, do casal. Eles eram
um tipo lá atrás e hoje eles mudaram, hoje eles vivem, aquilo ali é a casa principal deles e tudo mais. Então, a gente traz esse embasamento de história para aquele lugar também, que é muito legal. Tem casos e casos. Tem gente que acabou de adquirir um imóvel antigo e não tem apego nenhum àquilo. Para ele vale a pena derrubar e fazer outro. Ou ele quer manter por conta de custo mesmo. Fala, não, eu quero manter metade disso aqui, quero só ampliar aqui um pouquinho e tal. E tem o que tem o apego afetivo, né? Tem aquele aspecto afetivo, que foi a casa dos pais, foi a casa que ele nasceu, foi a casa que criou os filhos, só vai modernizar, tem tudo isso. Então... E que é a mesma coisa do interiores, porque às vezes você pega alguns móveis que tem essa memória, né? Sim. A da minha avó era não sei o quê. Então, assim, a gente sabia usar. Às vezes eu quero manter uma mesa que era uma bancada que era o meu avô fazer na oficina dele. Tem tudo isso. Você traz pro interior também essa. Vocês fazem também o projeto de interiores? Às vezes sim, às vezes não, depende do caso. Não é nosso carro-chefe fazer interiores. Mas muitas vezes acaba entrando também. Depois de fazer o projeto original, o cliente querer o interiores. Principalmente agora, como a gente estava falando de representação, né? A gente não fazendo um projeto de interiores, mas a gente ambienta no 3D. E daí o cliente se apega naquilo, daí ele quer o interiores daquele jeito. Daí a gente entra como um projeto complementar ali. E é legal, né? Porque eu acho que aí você amarra o 100% do projeto até o interiores. Aí tem uma linha de raciocínio, né? Do porquê das coisas e aquela conversa continuar ali dentro pro interiores. Eu gosto dessas duas dinâmicas atreladas, assim. De fato, caminham juntos, né? Caminham juntos, sim. Eu falo que é uma discussão que ninguém vai saber responder. Aonde termina um e começa o outro. Não tem onde, não tem um limite, claro. Você não sabe, tá? É pedra... Gesso, interiores é arquitetura. Algum painel decorativo que divide ambiente com a porta de correr, junto com a iluminação, é interiores ou é arquitetura ainda? Se mistura muito. Exato. Então, assim, é tudo muito, pra mim é muito atrelado, né? Lá dentro do escritório eu não separo, inclusive. Tipo, ou é o todo ou não é. Sim. Então, ainda mais numa reforma, né? O ponto de luz tem que ter a ver com o móvel que a gente tá pondo, ou vai ficar aquela luz em cima do sofá, ou iluminado ali, tipo, nem é isso que você quer. Então, são várias coisas que tem que ter um porquê ali daquele todo. Então, pra mim, essas duas partes, elas estão assim, coladinhas. Eu vou depois pedir pra colocar na edição desse episódio, até falei com o André antes, dele mandar algumas fotos de reformas que ele fez. Boa, do antes e depois. Do antes e depois. Pra galera que curte assistir no YouTube, né? Depois a gente gera um cortezinho também. Mas pro Spotify, pra quem tá ouvindo a gente aí, vai pro YouTube, tá? Que daqui pra frente a gente vai mostrar algumas fotos de um antes e depois de reformas que o André fez. Boa. Bom, a Living Concept para móveis e decorações é nossa apoiadora. A Foniplan, automação residencial. Romanza, móveis planejados, e a Luxe, iluminações e projetos de iluminações também. Bom, André, fala aí pra gente Todos esses patrocinadores, grandes parceiros das nossas reformas. Nós também, estamos com eles. É legal isso, né? Porque a gente tá encerrando a série aqui e a gente, claro, tem o apoio dos patrocinadores para nos ajudar com o custo e fazer com que isso seja viável, mas a gente se preocupou também com que esses nomes que eu trouxe aqui e falo durante o episódio sejam nomes que de fato as pessoas podem confiar, ir lá comprar e não vai ter dor de cabeça, né? São empresas de qualidade, né? Exatamente. Assim, de forma alguma eu traria uma empresa aqui que eu sei que é ruim só pelo patrocínio, né? Então a gente procura explicar isso inclusive no pitch com esses patrocinadores. Eu quero você, amigão, porque eu quero uma empresa de confiança para falar, né? Então isso pra gente também é muito importante aqui dentro. Bom, já chegou a 49 minutos de conversa. E Júlia, eu não pedi like. Não lembrou dessa hoje. Não lembrei dessa. Rolou um Alzheimer. Compartilha o vídeo aí, dá um like, deixa um comentário, tá? É muito importante pra gente isso. Aliás, a gente podia fazer um exercício aí nos comentários, que é falar da próxima série. O que a galera acha que vai rolar nessa To Be Continued, certo? E imagina aí da série, o que vocês mais gostariam que tivesse. Talvez desses comentários saia até mais ideias aí pra gente discutir tudo isso. Com certeza. Podia ser um exercício massa. Às vezes tá lá uma ideia presa, solta pra gente aí pra gente fazer.
Com certeza. André, fala pra gente de uma reforma que você fez, pra gente poder colocar as imagens, inclusive, que foi uma reforma assim, você tenta lembrar de uns detalhes dela, como é que foi a brifada com o cliente e tal, enfim. Escorre aí pra gente. Olha, eu tô lembrando agora de uma reforma que nós fizemos numa casa em Barueri, onde o cliente adquiriu um imóvel, uma casa grande, aparentemente não estava tão ruim, porém, ela tinha uma linguagem bem antiga e tinha muito problema de umidade, principalmente nas paredes. Era um grande aclive, então os terrenos do lado encostavam, né, naquele corte que existia no terreno da casa que ele comprou. Então foi um desafio grande para sanar esses problemas de umidade primeiro, e isso é muito mais difícil fazer numa obra já existente do que numa obra nova, né? E modernizar a cara dessa residência. Então, ele teve um serviço muito grande para trabalhar. Teve poucas intervenções internas, mas nós tivemos que fazer uma fachada totalmente nova, que ele queria uma linguagem moderna, ele queria uma linguagem bem mais contemporânea em relação a essa casa que ele comprou. E aí foi um desafio de fazer isso naquele imóvel que já era um pouco mais antigo, não muito bem construído. A gente conseguiu chegar a essa conclusão durante as primeiras visitas já. Então nós tivemos que fazer quase que usando muita estrutura metálica, muito drywall, placa cimentícia, montar uma nova fachada quase que acoplada nessa casa antiga. Além de um anexo no fundo, onde existia um pátio lá no fundo, fizemos uma área de lazer bacana, e essas imagens nós vamos ver agora. Então essa é uma reforma que recente, o proprietário está terminando agora, está começando a habitar essa casa, e que realmente mudou bastante. Foi um desafio grande, mas que o resultado foi muito satisfatório. Legal. E uma coisa também que as pessoas consideram muito na reforma, que eu imagino que essa casa em Barueri tinha um valor antes, né? Eu tô falando de preço, né? E depois, com certeza, elevou o preço dela, né? E esse era o objetivo dele. Ele é um dos que assiste Irmãos à Obra. Então ele chegou com um pouco dessa demanda. Ele queria investir, comprou uma casa por um bom valor, ele queria reformar, sabendo da valorização que teria. E só que o resultado ficou tão bom que ele está morando na casa. Era uma casa para negócio, ele está morando na casa. Desistiu da venda, mas a valorização foi absurda. Hoje ela destoa das outras casas em volta. Então foi um bom negócio do ponto de vista financeiro também. Eu acho que o cliente, depois que ficou pronta, nesse caso aí, deve ter pensado assim, poxa, ficou tão legal, deixa eu usufruir um pouquinho, né? Antes de eu vender. Aparece alguém aí, mas enquanto não aparece, eu tô aqui dentro, né? Aproveitando. Inclusive, esse é um ramo de negócio, né? Tem muitos investidores que trabalham nessa linha. Compra, reforma e vende. Então, eles conseguem um giro muito mais rápido do que quem constrói do zero, né? O tempo de construção é muito maior quando você compra o terreno, faz o projeto, constrói e vende. Esse tipo de investidor que vai no imóvel já pronto e reforma, ele consegue bons lucros com um giro maior, né? Um giro mais rápido. Ficou aí um ramo de negócio. É um nicho, né? É um bom nicho, sim. Claro, você tem que ter bons olhos, você tem que acertar no momento da compra, tem que comprar bem um bom imóvel, um bom potencial, né? Um bom potencial. E depois fazer o projeto certo e que a valorização é garantida. E tem muita oportunidade, né? De imóvel antigo à venda, às vezes é herança, né? Os filhos às vezes querem... até leilão, né? Quem manja de leilão, assim, se dá bem também. Aqui é uma sinucona, mas tem que saber fazer o jogo. Outra coisa, por exemplo, o Hugo citou herança. Eu mesmo tenho, eu e minha esposa, uma casa antiga que ficou de herança, que era a casa da avó da minha esposa. E nós dividimos essa casa agora. Estou fazendo kitnets. Estou fazendo 5 kitnets. Eu quero um imóvel só. Tá virando 5 kitnets para
para locação. Você não tá com ele parado nunca, né? Porque é uma rotatividade. Saiu um, daí você tem os outros alugados. Acho Exatamente. que é mais fácil, né? É um outro nicho também interessante. Então, o campo da reforma é muito amplo, né? É Legal. muito amplo e abre diversas possibilidades. Até tava dando uma olhada aqui, essa modalidade de você reformar e vender rápido chama house flipping. Ah, não sabia. Tem bastante gente que fala sobre isso House e tal, na flipping. internet e tal. É um ramo interessante isso. Sim. Para imóvel de leilão, que você tem um valor de arrematação baixo, né? Ou às vezes a pessoa está desesperada para vender. Herança acontece muito isso, né? A família precisa, vamos vender logo esse imóvel, vamos dividir. Imposto pra pagar, né? Tem um monte. Isso gera custo aqui parado, sabe? Aluguel, sei lá, uma família que ficou 5 filhos. Aí vai alugar, vai dividir, vai dar 200 pra cada um. Os caras, não, vamos vender logo isso aí e tal. E acaba aceitando um valor mais baixo. É uma oportunidade, né? Legal. André, tem uma pergunta aqui que não estava no teu script, mas a gente sempre faz. E eu gosto de não colocar no script mesmo pra pessoa Boa. responder no flow. Mas o nome dessa série é Como Construir uma Carreira de Sucesso na Arquitetura. Todos os nomes que a gente trouxe até aqui são pessoas que a gente considera que têm sucesso naquilo em que elas vieram como tema responder, né? E eu queria que você falasse quais são os fatores da CA Arquitetura, do André, que determinam o teu sucesso. Olha, Hugo, primeiro de tudo, dedicação, gostar do que faz. Você não tem como ter sucesso em algo que você não se identifica, não gosta do que faz. Então, esse é o principal fator. Tendo isso, o resto você vai aprimorando. A gente sai da faculdade sabendo projetar, entre aspas, sabendo projetar, né? Com pouca experiência, mas é para aquilo que a gente estudou. Mas nós não saímos sabendo gestão, como captar cliente, como vender, que é o principal de qualquer atividade, né? Então, contratar, isso gestão de pessoas, a gente estava falando disso agora. Experiência de obra, enfim, também, a gente não tem muito disso, tem que ir aprendendo. Mas tudo isso você tem como ir atrás, né? Hoje você consegue se aprimorar, fazer cursos com a internet, então hoje abre caminho para tudo, você consegue a informação que você precisa. Então você consegue se aprimorar nessa parte mais técnica. Agora o principal é a dedicação, mesmo, e o tempo de mercado. O mercado, a arquitetura, a profissão do arquiteto, ela não estoura da noite para o dia, né? A gente precisa, são trabalhos que levam tempo. Então você entrar um cliente hoje, você desenvolver um projeto, esse projeto ser executado, e aquele resultado te trazer um no outro cliente, né, que viu aquele resultado, são anos, né? Leva 1, 2, 3 anos para ter um resultado naquele primeiro cliente que entrou lá atrás. Então, só com o tempo que você vai sedimentando o seu espaço, sendo conhecido, o boca a boca é muito importante, e assim vai. Então, não adianta ter pressa. Eu acho que quem já se forma, já tem aquela ansiedade, infelizmente, nessa área eu não vejo muito assim como você tem muito sucesso muito rápido. Tem que ir devagarzinho, persistindo, fazendo com amor, com dedicação, que daí o sucesso acaba chegando, sim. Legal. Boa resposta pra gente gostei. encerrar a série, né? Gostei, achei que foi sucesso essa resposta. É isso aí. André, como que as pessoas encontram a sua empresa para contratar o seu serviço nas redes sociais? Bom, pode ser pelo WhatsApp, pelo nosso site, pelo Instagram. Aí eu não sei se eu já falo agora, Pode falar. Vai aparecer os créditos. Pode falar. Enfim, o site é www.caarquitetos.com.br e o Instagram também, @caarquitetos. Essas são as formas mais fáceis de encontrar nosso contato. E o teu, Júlia, como que as pessoas encontram o galpão para fazer um escritório bonito, uma empresa bonita? Está no Instagram, que é o @galpãodesign. Tem o site, que é galpãodesign.com.br. Temos também o TikTok e tudo mais. E a gente tem 2 redes, né? Tanto o Galpão, que é para falar com o cliente, que é sobre projeto, que é sobre a dinâmica nossa funcional aí, de tudo, 3D e tal. Mas a gente também tem o @Julia Cossermelli, né? Julia_Cossermelli. É bem fácil de escrever, né, pessoal? Assim, tá tudo certo.
que é pra gente falar sobre gestão, sobre contratação, sobre toda essa nossa dinâmica do dia a dia do escritório, que é uma puta dificuldade nossa e que hoje a gente tem infoprodutos, cursos exatamente pra essa área toda aí. Legal. Então, você, arquiteto, que está precisando amadurecer na sua profissão, entra lá no Julia_Cossermelli, que vai ter algumas coisas muito boas para você lá. Boa. E vai na esteira disso que eu falei, dessa carência que nós temos nessa formação, né? A Júlia é uma das que veio para suprir um pouquinho dessa necessidade do mercado. Legal demais. Bom, que pena que essa série acabou. Que pena. Mas a nossa esperança é que ela continue, talvez com um outro formato. Nós estamos estudando ainda. Mas para você que curte Professor das Obras podcast, a gente não fala só com arquitetos, a gente fala também com engenheiros, com construtores, fornecedores, tem episódios de outros assuntos aqui, né? A gente tem alguns outros patrocinadores também que nos ajudam com temas específicos. E estamos nas principais plataformas de áudio, estamos nas principais plataformas de vídeo, rede social, segue, curte, deixa um comentário, inscreve-se nos nossos canais, né? Para continuar assistindo e ouvindo os episódios do Professor das Obras. Legal demais. Foi muito bom. Dá até dó de encerrar. Vamos continuar. Relaxa. Legal demais, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau. Fui.